Opa, beleza a todos aí? Vamos seguir aqui. O maestro está com XT2083, né? Que apresenta consumo de 900 mAh e depois 4 bobinas, 2001, 2002, 2003, 2004, bipando com baixa resistência em volta do PMIC. Após removidas as bobinas, bipa do lado do processador. Beleza. Você não informou qual o valor de resistência aí, tá? Mas vamos seguir aqui a aula aqui. Deixa eu abrir o PDF. Beleza. L2001, né? A gente está do lado do PMIC. Aqui, ó, até tinha destacado ali, ó, L2001. Então eu fiz a busca ali do PMIC. SM6115, né? Esse é o SM6115. Deixa eu entrar aqui no Google aqui, só dar uma pausa aqui um minutinho. Continuando aqui na aula aqui. Eu fiz uma pesquisa no Google, né, tentando encontrar o datasheet. Dessa vez eu não consegui encontrar o datasheet dele, né? Aqui perde PWR, então tem bastante coisas aqui, ó, a parte de temperatura, tem muita coisa no próprio esquema, né? As tensões reguladas, tem algumas tensões são mostradas aqui, né? VREG L17, deixa eu ver se alguma vai mostrar conforme eu tinha feito a busca naquela hora. Uma delas é essa aqui, ó. Aqui está mostrando como se fosse um ar de corrente, né? Não tem uma como se fosse tensão, né? Está mostrando aqui como essas malhas aqui, eu acredito que seja as do próprio processador, né? Conforme ele também falou. Ctrl C, Ctrl V. Vou buscar assim porque não está fácil de mostrar. O 1000G. Acredito que esse cara aqui já seja o próprio processador, né? Deixa eu ver aqui. O 1000. Então tá aí, ó. O 1000. Né? Efetuando aqui as buscas aqui. Ele já está me dando aqui os caminhos ali bem parecido, né? Como ele está me mostrando em um ar de corrente, não como se fosse uma tensão, né? Vou tentar achar de uma outra forma. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Ctrl C, Ctrl V. Essa porta só é dada aqui mesmo, né? Mas vamos seguir aqui a sequência aqui. Ele falou que retirou 4 bobinas, né? Deixa eu voltar aqui na pergunta aqui. 2003, 2004, 2002 e 2001. Então são essas aqui, 2001, 2, 3 e essas aqui, todas essas aqui, né? Nenhuma aqui está mostrando aqui quais os valores de tensão para elas, né? Como é uma tensão que é chaveada, né? E é indo para o próprio processador, ela pode se manter sim com valores baixos, né? Principalmente que ele não falou na pergunta ali que foi efetuada, né, para o suporte, qual o valor da resistência, né? Agora sim, se tiver tudo a 0, 0, 0 total, é garantido um curto, mas se não tiver, não tem curto, tá? Agora uma ideia que eu dou baseada em cima da pergunta dele é a seguinte, ó, deixa eu voltar lá. Resistência após removidas as bobinas, bipa do lado do processador, né? Significa que como se fosse para o lado do PMIC que estivesse ruim. O aparelho ele fica variando em até 900 mAh e depois 0. Vamos lá. Algumas condições de variar até 900 mAh sempre está aproximado para defeitos aí de sinais, né? Não como se fosse defeitos de curto, mas sim PA, transceiver. Toda essa parte ali onde tem a parte de referência de sinais que sempre tem consumos assim bastante elevados, né? Isso tá, eu pensando como se ele tivesse configurado a fonte dele aí para 2 amperes, né?
não assim exatamente pensando que ele, vamos dizer que ele tenha configurado para 900 mA. É o consumo total que está disponível pela fonte, e nesse caso aí seria um valor total, aí sim seria um curto total, né? Mas como não está descrito e não tem como eu saber exatamente qual o valor que ele colocou de corrente para disponibilizar para ligação do aparelho, aí fica meio que duvidoso. Já chamei lá no suporte lá para ver se ele responderia, né? E eu tenho mais alguns detalhes para poder ajudar, mas não obtive o êxito, né? Mas vamos seguir aqui mais ou menos aí mais alguns passos aqui. Então, como ele falou que ele retirou e se manteve com valores baixos para o outro lado, teria que ter uma boa ideia para saber que valores baixos são esses aí, né? Se você tiver resistência aí de 100 ohms, 200 ohms, é possível sim acontecer de estar bipando, tá? Porque às vezes em condução reversa em milivolts até 70 milivolts pode acontecer de bipar sim, tá? Algumas resistências baixas também, a partir de 70 ohms, também tem esses acontecimentos aí de estar dando uma continuidade. Alguns multímetros ele não permite acontecer esses fatos aí, tá? Outros multímetros sim são passíveis de estar acontecendo esses fatos aí, né? Mas nesse sentido aí entraria também numa mesma pergunta que um outro aluno efetuou, né? Seguir as tensões, né? E tentar buscar defeitos de processadores e memórias, né? Como que seria isso? Vamos lá, vamos supor a seguinte ideia. Seria starts rápidos com a placa ou com o botão da fonte, né? E ligando o aparelho, tentando ligar, ou com o power soldado, já a ligação direta, e você ligando na fonte. E você testando cada ponto de tensão que seja disponibilizado pelo esquema ali, né? Para você conferir em cada capacitor, cada ponto de teste, essa tensão sendo apresentada, mesmo que seja por milésimo de segundo. Apresentou, significa de que aquele setor está ok. No domingo aqui, tivemos uma aula com um dos alunos que é do EAD, que é aqui do nosso online, né? E tivemos uma surpresa da seguinte forma. Vamos lá. Seguindo essa... Peço desculpas aí pelo barulho, que eu estou numa loja bem próxima à rua, né? Fica um pouco difícil a gente lidar com objeções dessas, né? Mas eu dei uma pausa e vamos tentar continuar. É o seguinte, então, tentando seguir esses valores de tensões sendo apresentadas em milésimo de segundo, significa que o setor está ok, tá? Retornando aqui, no caso eu lembrei da aula com o aluno no domingo. Então, a gente vem seguindo os passos de tensões que eram provenientes do PMIC para todos os setores, né, que após start, na parte de boot, e todos os pontos estavam, a maioria ok, somente setores de RF nenhuma tensão apresentava, e as outras ok, setor de RF não apresentava. Então, como a gente não estava efetuando a manutenção em si, né, e sim analisando realmente pontos por meios de regras originais, era até um J7, né? E a gente analisando realmente baseado em cima de eletrônica, tá? Não baseado em cima de macete. E fomos seguindo todas as tensões de cima do PMIC, né? A gente iria dar a volta completa, mas quando foi batendo aí para 1h da tarde, bem próximo do horário de almoço, a gente parou para almoçar e após a gente já colocou prática. E o aluno quis arriscar logo de cara trocar o PMIC, né? Tem até o vídeo, tá? Eu vou estar disponibilizando ou aqui no curso ou direto no YouTube. Eu vou ver como que eu vou fazer aí para tentar disponibilizar. Ah, não tem vídeo, não tem vídeo. Eu falei que eu ia fazer o vídeo, não fiz, tá? Desculpa. Mas vamos lá. Mas o aluno é nosso aluno online aqui, agora aluno presencial, tá bom? Vamos lá. Então seguimos todos os passos, mas todas as tensões que seriam para setor de RF, nenhuma estava assim ainda apresentada.
E na hora da prática ele decidiu sim trocar o PMIC, porque ele tinha um PMIC disponível aqui de um outro J7. E ele já queria fazer como todo mundo faz, né? Um processo como todo mundo faz. Pessoal que pergunta no grupo, o que é isso? Tá faltando tensão. O cara fala logo, troca o PMIC, que é para ver se aparece a tensão. Mas não é assim, a realidade não é essa, né? Porque alguém pode estar bloqueando essa tensão para aquele setor, porque o setor estando ruim, ele vai bloquear. Vai acontecer esses casos de estar 180, 150, 110, e era o caso do aparelho aqui em questão. A gente pegou, eu estava fazendo todos os testes, o aparelho ia até 100, mais ou menos, 100 mV, e não consumia, aliás, ia esse consumo, depois zerava, ia nesse consumo, depois zerava. Então, era um aparelho que alguém que fizesse uma pergunta dessa no grupo, o cara ia falar, troca o PMIC, depois ia trocar o PMIC, será que ficou legal, que não ficou legal? Aí ficava aquela historinha, né? E o aluno tentou. Fez um rebaile perfeito, fez uma troca bonita, o PMIC ficou top de linha e aconteceu de que não funcionou. Não funcionou o serviço, depois ele partiu para outras práticas, mas aquele serviço não funcionou. Na segunda-feira ele me liga todo contente, muito feliz, né? E já comentou logo, mestre, consegui resolver aqui. Troquei de novo o PMIC e depois eu percebi que o PA ficou esquentando, né? Ou na verdade já estava esquentando, ele não tinha percebido, na verdade. E aí ele foi, trocou o PA do aparelho e o aparelho voltou a funcionar e dar todas as tensões. Aí eu te falo, estávamos no caminho certo, né? Estávamos no caminho certo. Alguma coisa o fez acelerar. O que o fez acelerar? Ele interrompeu, percebeu que por meio de quentura, né, do aquecimento da placa no setor do PA, ele foi lá e fez aquele desconfiômetro, né, e trocou o PA e resolveu o defeito do aparelho. O aparelho voltou a ligar perfeitamente, né? Mas em que cargas d'água, né? Algum consumo de 100, 150, 100 e pouco nos garantiria de que o defeito seria o PA, né? Então isso é uma prática quase que impossível, né? Eu já relatei o que eu vou relatar agora em outra aula, não sei se foi no YouTube ou se foi aqui no curso, tá? Mas eu vou relatar novamente só para ficar ciente. Uma outra situação aqui no presencial, com um aluno também que é nosso EAD, que é nosso presencial, ele estava com iPhone, ele estava com consumo a 0049 e a gente 0069 eu acho, agora não estou me recordando bem. E a gente pegou, retiramos todas as blindagens do aparelho porque encontramos oxidação, fizemos uma limpeza e a placa voltou a consumir menos. Aí o aparelho ainda continuava sem ligar. Retiramos o integrado, colocamos outro integrado, porque estava com desconfiômetro de que tinha oxidação abaixo dele. Aí ele voltou a consumir menos, mas também não ligou. Daqui a pouco a gente levantou mais uma aba de suporte da blindagem, né? Uma abazinha lateral. Tinha uma oxidação, um foco de oxidação, fez uma limpeza ali e foi diminuindo o consumo, né? Diminuiu para 49, para 39, para 20, para 19, daqui a pouco para 12, enquanto ia fazendo uma limpeza e tal. Daqui a pouco efetuamos, a maioria das vezes, por último, uma limpeza e o aparelho voltou a funcionar, cara. Então, tipo assim, em que cargas d'água, novamente, a gente falaria de que baseado em cima de consumo era limpeza. Então, o ritmo dessa dificuldade de vocês de procurarem analisar é o que está fazendo vocês criarem mais oposição ao conhecimento de vocês. Porque vocês acham que vai ter uma resposta baseada em cima de consumo, e isso não é real. Muitos eu não vou citar nada, nem nome de ninguém, não sei o que, né? Mas muitas pessoas acabam criando esses vínculos de consumo, baseado em cima de consumo, não sei por qual motivo, para determinar que tal componente seria o tipo de defeito baseado em cima daquele consumo. Eu garanto a vocês o seguinte, estude aí dentro,
Se importe lá com as aulas de eletrônica básica, se importe com isso, com aquilo, se importe com as aulas, né? Porque muita gente, às vezes eu vejo comentário assim, ó, olha o que acontece, o comentário do cara. Olha só, tô com um aparelho aqui e ele tá com consumo de 30 a 50. Onde que é? Aí vem um cara que ele trabalha baseado em cima disso aí, ó, vai em tal lugar. Aí vem um outro que fala, ele mesmo, nos estudos dele, ele tá de 30 a 50. Mas se o cara falar que é de 40 a 60, ele já sabe que é outro lugar, mas o 40 não tá dentro do 30 a 50, né? Aí tem um cara que fala assim, ó, de consumo de 80 a 120 é tal peça. Só que, e de 100 é em outro lugar? Como assim? Se está dentro do tal peça que ele falou que era anteriormente, né? Então, tipo assim, vou dar uma pausa, o som. Um carro de som passou, tá? Então, muita gente está crente dentro dessas ideologias de que vai resolver baseado em cima de consumo. Já mostrei em várias aulas de eletrônica básica. Se o capacitor entrar em fuga, vai ter consumo. E o aparelho vai se demonstrar por valores de consumo. E é um capacitor e pode estar em qualquer setor. Não é verdade? Então, como que você vai garantir que tal defeito, tal consumo é assertivo em cima daquele lance, né? Eu acho que estão se criando muita imaginação, estão se criando muita facilidade, porque quando o cara cria isso, parece que ele é o detentor dessa informação, né? E sendo que quando ele faz esses estudos baseados em cima desses consumos, nunca que vai ser assertivo, né? Há casos que sim, né? Há casos que sim, mas isso são, tipo assim, são mais variados em defeitos um pouco mais repetitivos, né? Que nem o Tristar de alguns iPhones, que consumo de 180 a 240 sempre é Tristar. E muita gente falava assim, não, só se for 240, outros não, já vi pegando dos 180, e realmente o cara bateu com 180, que eu também já peguei com 220, 240, já consertei, era Tristar, né? E algumas das vezes não era Tristar, era Tigres, e aí? E era raramente dar defeito de Tigres, e já aconteceu também de dar um defeito do Tigres, né? Essa aula aqui eu estou baseando para vocês, que é para vocês incrementarem muito mais resposta, muito mais ideias quando a gente está em estudos, principalmente quando estamos nos baseando em obter um suporte, né? Um exemplo, foi dado agora de que está em valor baixíssima resistência, mas não foi informado qual foi a resistência para a gente, né? E não foi informado se ele fez uma busca de tensão ali nos caminhos dessas bobinas, né? Isso é legal, cara, é legal você fazer todos os tipos de testes. Por quê? Porque vai ajudar mais ainda quem possa estar querendo te ajudar, de repente está com a placa lá na mão, para poder também te auxiliar, ou de repente já passou por essa situação, ou de repente, cara, são bases mais firmes para você ter diagnósticos mais corretos, para você ser mais assertivo, para você errar menos, né? Porque é aquele ditado, né? Não sei quem que fala, eu acho que é Leandro Jamp, quanto mais testa, quanto mais se analisa, mais se chega perto do defeito, né? Então é isso aí, essa é a resposta, né? Você analisar o quanto mais, né? Não criar na sua cabeça imaginações, porque tá assertivo ali. É que nem um cara, outro dia eu citei com um aluno aqui, até esse aluno de domingo eu citei com ele assim, às vezes você tá com a dor na perna e procura um ortopedista, né? Aí chega lá, era coluna, né? E você pelo mau jeito ali estava afetando a perna, ou o teu braço, teu ombro tá doendo, mas é por quê? Por causa do ritmo teu de trabalho, né? Porque você só mexe o pulso assim toda hora, fazendo uma ferramenta aqui, que nem eu tive tendinite, tanto abrir, te desparafusar aqui, eu tive uma tendinite aqui horrível. Então, tipo assim,
uma coisa pode levar a outra e a raiz do problema é algo que é imaginário, né? Inimaginário. Então, tipo assim, cara, busque sempre, compare sempre, analise sempre. É bom informar todos os passos ali de consumo e tal, é bom, mas se houver um maior campo de busca, um maior entendimento, se você tiver também a disposição de conferir todas as tensões, né, você teria errado menos. Que foi o caso de eu e o aluno aqui no domingo. A gente foi lá testando e todas as faltas de tensões eram para o setor de RF e foi decidido que vamos tirar o PMIC, e não resolvemos, né? E ele sozinho resolveu na segunda-feira, porque ele conseguiu obter o PA aquecendo, e aí ele tirou o PA, mas olha o caminho que a gente fez: falta de tensão para RF, falta de tensão TX, RX, falta de tensão daqui, dali, quem estava realmente com defeito RF, né? Então, tal aluno aí presencial, mesmo nosso aluno EAD, está de prova dessa situação, né? Se ele participar dessa aula, ele vai nos confirmar de que ele estava presente e foi bem assim como falado. E foi consumos assim, chegou a 150, ele desligava, chegou a 150, ele desligava, chegou a 150, ele desligava. Eu poderia citar para vocês que toda vez que chegasse a 150 mA, o aparelho desligasse setor de RF, tá? Essa aula não é puxão de orelha, não é nada. Essa aula aqui, senhores, é uma aula assim pra gente abrir mais a mente, clarear mais a nossa mente. É uma aula pra gente ter mais foco, é uma aula pra gente ter mais determinação, não seguir por passos curtos, né? Porque passos curtos vai demorar a chegar. Seguir com passos corretos, né? Com a medida certa, com os passos corretos para chegar no tempo certo, para chegar no componente certo, para ser mais assertivo no seu reparo, né? Senhores, muito obrigado aí pela paciência de você chegar até agora nessa aula, até o finalzinho, né? Você que não avançou essa aula, e é um presente para você, todos esses detalhes, tá bom? Chegou minha quentinha. Um abraço, fiquem todos com Deus. Valeu.